Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas Tech Cash, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje nós temos aqui o orgulho e muita graça de receber conosco João Mestre, que vai nos falar sobre marketing criativo e storytelling. João, você pode contar um pouquinho pra gente aí sobre a sua história, quem é você e como aqui os nossos ouvintes também conseguem te encontrar nas redes? Ok, olha, antes de mais, obrigado pelo convite, Obrigado Silas. por ter aceito. Prazer estar aqui e também ver-te, já te conheço há alguns anos e lembro-me quando também vieste para Portugal e ver-te aqui mais amadurecido, mais evoluído, inovador. É isso. E isso é bom ver também os resultados que aqui trouxeste e é gratificante, não é? A gente Com perceber certeza. que olhando para trás, Vai crescendo, né? é verdade, crescendo e também trazendo mais valor às pessoas, e eu acho que isso é sobretudo importante, porque também às vezes as pessoas estão sempre a comparar com as outras Sim. e aquilo, e às vezes é importante nós compararmos com o que nós éramos antes, com o nosso passado. Quem éramos nós há 5 anos atrás? Verdade. Estamos na mesma posição? Sabemos o mesmo? Se a resposta for sim, então devemos estar chateados ou frustrados, mas se a resposta for não, então estamos no caminho certo, Com certeza. não é? Porque a vida também é tão efêmera, tão curta que às vezes demasiada pressão sobre nós mesmos causa aqui algumas incoerências. Bem, mas eu sou o João Mestre, posso-me afirmar e apresentar como um criativo, gosto de criar Com coisas, certeza. gosto de pensar em novas funções, em novas ideias para também trazer novos valores e novos benefícios às pessoas, e desde sempre que comecei a fazer isso e comecei a trazer aqui, a implementar algumas ideias, porque eu também Legal. acredito vivamente que a teoria é importante, mas se nós nos mantivermos pela teoria não Nada vamos... se faz, né? Uhum. Acho que a teoria é a base principal, e eu acho que o conhecimento liberta as nossas fronteiras, liberta a nossa capacidade de analisarmos o mundo sob outros pontos de vista, mas se não empregarmos esse conhecimento, vamos ser muito ricos, não é? A nível de conhecimento, vamos enriquecer, não é? A nível aqui de bases, mas depois não empregamos, não damos nada ao mundo, não é? Com esse conhecimento. Verdade. E então eu gosto sempre de pensar que é importante praticar Passar, né? esse conhecimento. E foi isso sempre que eu fiz. A minha história basicamente esteve sempre ligada um bocadinho ao empreendedorismo. Legal. Eu andava no 11º ano, portanto tinha 15, 16, 17 anos. Olhei, e isto é tudo à base às vezes quando as pessoas criticam ou estão chateadas, às vezes é uma oportunidade de nós entrarmos e de criarmos algo novo e satisfazermos essa necessidade dessa pessoa. O Jack Ma, o fundador do Alibaba, dizia: "When people complain, you gotta create a product." So, é estilo, quando as pessoas se chateiam, estão chateadas, criticam, estão insatisfeitas, essa é uma forma de, ok, há aqui um problema, Uma oportunidade, né? Vamos entrar. E na altura eu era muito novo e também um pouco ignorante, não é? Com aquela idade. A gente vai aprendendo com o tempo. Exatamente. E olhei e disse assim: olha, eu tenho os meus colegas todos, na altura era moda termos os snapbacks. Snapbacks eram aqueles bonés que tinham... Que segurava aqui atrás? Sim, tinha, por exemplo, era tudo da marca do NBA, daquelas equipas de NBA. Basquete. Os Lakers, os Raptors, vários. E os meus colegas na escola tinham acesso a esses snapbacks, esses produtos, mas eram muito caros, porque era uma moda que tinha vindo muito recentemente dos Estados Unidos, e cá Portugal ainda não se estava a adaptar, porque eu também acho que as modas que explodem lá fora também demoram um bocadinho a chegar. Estou um bocado com 2 lag. anos, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sim, é à volta disso, pelo menos na minha perspectiva. E tinha esses colegas que andavam sempre a queixar: epá, como é que arranjaste esse boné? É tão bonito, também quero. Não é? E eu na altura pensei assim: olha, se eu arranjasse esses bonés para ti, quanto é que me davas por esses bonés? E eles: eu adorava ter este e aquele, o que tu quiseres. E então comecei a pesquisar sites americanos, sites chineses, que vendiam esses bonés a bulk shop, ou seja, a grandes quantidades. E eu pensei: eu não tenho dinheiro para comprar em grandes quantidades, sei lá, 2.000, 3.000 bonés, não consigo. Muita coisa. E então contactei esses suppliers e eles diziam, eu
sugeri, olha, se você me enviar, por exemplo, 15 ou 20 bonés só para testar, faça-me um preço amigável e eu depois vou comprar-lhe mais. E então assim foi, fiz o meu primeiro carregamento desses bonés, ficavam sensivelmente a 6, 7 euros cada um e eu podia vendê-los a 30 euros, Sim. tanto aos meus colegas da escola, como a outras pessoas, porque depois isto começou a ganhar algumas proporções e houve muita procura, lá está, havia pouca oferta das lojas e havia muita procura porque era uma coisa nova que estava a mediatizar-se muito na internet. A demanda era muito alta. Exatamente, e então isto é tudo à base também da oferta e da procura. Quando tens um serviço que tem muita oferta, há muita gente a oferecer esse serviço e se há pouca procura, naturalmente tu vais ter que baixar o preço desse teu serviço, pronto, para te aqui adaptares. Mas pronto, então... Senão não vende, né? Senão não vende, Senão exato, não vende. exato. E depois também há aqui um problema que nós falámos aqui há pouco, que é nós estarmos sempre a culpar das coisas não funcionarem, aqui um pequeno parênteses. E quando, nem é culpar-nos a nós, atenção, enganei-me, é culpar os outros e o nosso cliente e as coisas não funcionam porque o nosso cliente não gosta do nosso serviço, a culpa é sempre do outro. E não pode ser assim, nós temos que olhar enquanto prestadores de serviço, enquanto criadores de algum produto, temos que olhar para as coisas e perceber que se aquilo não está a dar certo, se calhar 90% da hipótese é porque de facto a culpa é nossa. A estratégia falhou, né? Exato. Aquilo que você planejou não deu Só certo. que nós, muitas das vezes, e eu próprio cometi esse erro inúmeras vezes, pensamos que não, o nosso ego, é a nossa imagem, é o nosso produto. Meu caro, o teu produto já existiu atrás, ou seja, atrás no tempo, já existiram imensas pessoas que tentaram a mesma ideia e não conseguiram, por diversas razões. Com isto não quer dizer que tu não vais conseguir, se calhar vais, há outras nuances aqui em jogo, o timing, sei lá, os benefícios do produto, o preço, há um triângulo, e isto era só um parênteses, já me estou a alongar, mas há um triângulo que se chama o triângulo do valor, que é marketing, a gente chama o triângulo do valor, em que basicamente é o conjunto de benefícios tangíveis, intangíveis e o preço do produto. Então se tu conseguires conciliar todo este triângulo, tu consegues, portanto, dar aqui, ou melhor, aumentar as tuas chances de vencer. Mas pronto, voltando aos bonés, para fechar esta parte. Os bonés, comecei a vendê-los e comecei a ver que havia muita procura. Lá está, colegas, depois os colegas falavam com amigos, boca a boca, e aquele gajo vende bonés, e havia gente à porta da minha escola secundária, de outras escolas, a dizer, pá, eu quero este boné, tens que me trazer este boné, não sei o quê. Porque eram bonés, de facto, eram bonitos, e na altura estavam muito na moda. Fizeste praticamente um dropshipping. Sim, parecido, sim. Só que tinha inventário, não é? Tinha estoque. Pronto, e então comecei a escalar, comecei a importar mais, depois tive vários problemas, porque isto é tudo à base dos problemas. Eu acho que os empreendedores e os empresários, porque são coisas também, eu tenho ideia, defendo que são são termos diferentes, mas os empreendedores têm sempre, e os empresários, as pessoas que criam alguma coisa nova e trazem valor para as pessoas, têm sempre de pensar no seguinte: os problemas vão sempre existir. Há vezes em que tu vais ter que fechar a atividade, há vezes em que vais declarar insolvência, existem vezes que vão surgir de forma vão surgir coisas catastróficas, eventos catastróficos que te vão fazer repensar se é mesmo isto que tu queres. E agora depende de ti ou não, se queres continuar, se não queres. E eu acho que o empreendedor tem sempre que pensar da seguinte forma: à procura de soluções. Não é focar-se no problema, claro que o problema é importante, não é? Mas é importante nós procurarmos a solução. Aconteceu aprender, isto. Né? Com ele também, né? Exatamente. Aconteceu-me isto. Depois o que aconteceu a seguir foi, comecei a mandar vir muitos bonés e chegou a uma altura que eu tinha stock em excesso. Porque depois houve uma altura em que escalei, comecei a vender nas plataformas como o OLX, e na altura ainda não se usava muito o Facebook, era mais passa a palavra. Só que houve uma altura que eu enchi-me aqui de confiança, que depois também acontece, também é uma fase do crescimento, faz não parte. em que tu estás a pensar, ok, isto vai escalar exponencialmente, não é? E acabou o hype. E não foi bem assim, mas começou a descer. E na altura não tinha grandes ferramentas para fazer aqui uma análise, não é? Mais para ver em detalhada. tempo real. Exatamente. Faltava-me aqui um software engineer para organizar as coisas, mas sobretudo, e um data analyst, sobretudo, para analisar. E então houve uma vez que mandei vir, sei lá, uns 60 bonés e só consegui vender 15. O que é que eu vou fazer com os outros?
Então foi aqui que comecei a perceber, bem, afinal isto não é assim tão fácil e tão ascendente como eu pensava, existem e vão existir sempre inúmeros problemas, e o que é que nós podemos fazer então para tratar? Pronto, depois fiquei com algum stock, comecei a baixar o preço para vender, porque também a moda tinha começado a passar, também se calhar já havia, todas as pessoas que queriam bonés já tinham bonés, não é? Fui eu que forneci os bonés, e portanto a partir daí... comecei de certa forma a perceber que de facto tenho que ir aqui arranjar alguma solução, e depois os restantes bonés, depois vendi-os olhos baratos, alguns até tive prejuízo, vendi-os abaixo do preço de compra, mesmo para despachar, e depois os outros fui dando, fiquei com alguns, depois fui dando a alguns amigos. Mas isto tudo para dizer que é para contar um bocadinho a minha história neste aspecto em que o empreendedorismo e aqui esta ideia de inovação e de criar alguma coisa, sempre com vista no cliente e a trazer valor para o cliente, porque a venda, claro que é a troca de um benefício por um preço, não é? Tu recebes o preço, mas aquelas pessoas que criam um produto só com a ideia de vender nunca vão muito longe, atenção. Têm que criar primeiro o produto e o storytelling do e produto. o storytelling do produto, exatamente. Sem isso eu acho que você não vende, né? Hoje em dia ainda que nas mídias sociais tudo é muito rápido, tudo é muito ágil demais, o mercado está sempre em modificação. Se você não tem uma história para o teu produto, para a tua ideia, para o que seja, você não vai atrair uma pessoa para comprar, entendeu? Não é aquele negócio mais que antigamente funcionava, que você só colocava lá na tela da televisão o produto com a marca tal e uma musiquinha atrás que vendia, entendeu? Hoje não. Hoje tem todo um negócio, né? Ou seja, às vezes é criança brincando com um brinquedo, às vezes é um cachorro brincando com um brinquedinho também, entendeu? Que aí você cria uma história ao redor daquilo e você fala, pô, meu cachorrinho seria legal se ele brincasse também com esse brinquedo, entendeu? Ou algo do tipo. Então, assim, tem uma história, tem um porquê atrás, né? Sim. Uma estratégia mesmo atrás. Então isso é muito legal. E João, como que faz aqui pro nosso ouvinte ele conseguir te achar nas redes sociais? Então, nas redes sociais eu tenho algumas contas, a principal é @masterfilmspt, começou por ser, digamos, esta minha primeira venture eu comecei depois desta fase dos bonés, depois ainda tive outra, comecei a vender alguns telemóveis, também mandava vir e vendi telemóveis, e de um dia para o outro deixei de vender, e ainda estou à procura da resposta, porque é que isso aconteceu, mas lá está, o mercado muda e nós temos que nos adaptar ao mercado. Depois dos telemóveis, um pouco mais tarde, fui tirar um curso muito direcionado a cinema, cinematografia, direção de fotografia, storytelling, guionismo para cinema e televisão, e aí também me deu muitas bases de como é que podes construir, portanto, uma história e contar, sobretudo, a história no ecrã, que é uma coisa que não é propriamente fácil. Hoje em dia também já existem muitas plataformas que o fazem, de certa forma, um pouco automatizado, mas tem que haver aqui também algumas bases e conceitos transversais a uma história, depois já vou falar um pouco sobre isso, mas depois disso, quando saí do curso, quando terminei o curso, decidi, viajei para a China, fiz lá um documentário, ganhou prémios, depois ainda fiz alguns projetos cá de documentário e de curtas-metragens também cá em Portugal, o que também deu-me aqui alguma robustez para olhar e dizer, olha, eu consigo fazer aquilo, vamos fazer. Deu-me assim abriu-me aqui algumas portas. Consegue entregar coisa com qualidade. Exato, né? exato. Foi sobretudo essa fase, porque na altura, quando nós saímos das licenciaturas, principalmente aqueles que se chamam, acho que é newcomers, ou portanto as pessoas que acabam de sair da licenciatura, estão muito ali agarradas àquele espectro, àquele ambiente, né? Sim, àquela metodologia do ensinar, eu aprendo, retenho, pratico, mas é assim, igual. Exatamente, hoje em dia existe tanta informação ao alcance de toda a gente, informação gratuita, que tu basicamente não podes não ser um entendido, porque entendido, assim, mas portanto, fazer alguma coisa, né? Consegues fazer alguma coisa. Por exemplo, se precisares de mudar uma casa de banho e modernizar uma casa de banho, vais aprender no YouTube. Se precisares de fazer aqui uma curta-metragem, também vais aprender as ferramentas. Então tu tens que ter, de certa forma, aqui uma vontade, mesmo após sair da faculdade, ou do curso, ou do workshop que tiraste, tens que ter aqui uma vontade de querer fazer por ti mesmo. E foi isso que na altura eu quis fazer. Candidatei-me a um programa que levava 5 alunos para a China, portanto era tudo pago, e eu podia fazer lá um documentário, mas tinha que fazer o documentário, porque se não o fizesse tinha que voltar e tinha que pagar tudo do meu bolso. Os custos. Exatamente. Legal. E portanto foi aí, quando eu voltei da China, foi uma experiência fantástica, não é? Conheci a nível mesmo de cultura mesmo. Exatamente, de amadurecimento pessoal, foi muito importante.
E depois, quando cheguei, voltei em 2017, aí então abri esta minha marca Master Films, em que basicamente criava vídeos, algumas publicidades, filmava praticamente, dava aqui uma exposição e uma certa comunicação a clientes. Comecei a fazer alguns videoclipes, depois comecei a fazer mais publicidades e agora estamos mais na parte da publicidade em si. Sim. E aí, você falou também que agora estão fazendo documentários, né? E histórias mesmo mais longas e complexas, né? Também. Isso é bem bacana. Sim, nós começámos, depois, pronto, quando me virei mais para as publicidades, o vídeo tem uma coisa que é um pouco, de certa forma, eu acho que é um pouco ingrata, que é o seguinte: o valor que tu, enquanto prestador de serviço, pensas que o teu cliente tem uma percepção sobre, não é o mesmo que é o Que ele real tem. do teu cliente. Ou seja, no vídeo, e se calhar noutras áreas de negócio também é assim. Eu é que, como não sou tão aprofundado nas outras áreas, não consigo apurar. Mas sei que, por exemplo, no vídeo, portanto, o ambiente e o digamos, como é que eu ia dizer? O ambiente à volta dos videógrafos e das pessoas que... Não estou a falar de grandes produções Netflix, Sim. porque depois isso já obedece a uma estratégia diferente e uma estrutura, sobretudo, diferente. Mas os videógrafos são sempre muito, entre aspas, atacados com a ideia que precisas da melhor câmara, precisas da melhor lente, precisas da melhor luz. E eu vou-te ser sincero, eu também já caí nessa espiral, e o que acontece é que eu percebi, da pior forma, que o teu cliente não nota nada disso. Isso são pequenos features que tu queres adicionar ao teu serviço e que, por sua vez, vão ser muito dispendiosos, porque uma câmara boa custa 5.000 euros, uma lente boa custa 20.000 euros. E eu cheguei ao ponto de tentar investir em material um bocadinho mais abaixo, premium, né? mais abaixo, mais acessível. mais acessível, mas mesmo assim com a ideia de que precisava deste material porque o meu cliente vai ter melhores resultados, e manteve-se tudo na mesma. A mesma qualidade, Porque, né? exatamente. Pronto, a qualidade notava-se, só que a questão é, o teu cliente consegue notar, pelo menos no vídeo, conseguia notar a qualidade do 0 ao 10, porque há um grande saldo do 0 ao 10. Mas depois do 10 ao 30, não nota. É mais quem é especialista que vai perceber. Nota. Exatamente. E o ecossistema todo à volta do vídeo impõe-te, porque também existem modelos de negócio atrás que te impingem a ti, que és videógrafo, para comprar, não é? Os manufatores das câmaras, as pessoas que vendem software, a própria indústria, as próprias casas de produção, portanto, passam esta ideia que tu precisas, de certa forma, de ter o latest, não é? O latest product, o material mais recente, a Sony mais recente, a lente mais recente. E muitas das vezes o teu cliente não vai notar, porque depois também temos de perceber uma coisa, que é, nós estamos a falar do ponto de vista artístico, do ponto de vista analítico, de business, de negócio puramente, tu contratas um videógrafo para ele trazer certamente algum ROI, apesar dele não ser, apesar dele não ser às vezes quantitativo assim tão facilmente, tu pedes para ele trazer algum ROI. Porquê que achas que uma câmara de 5.000 euros vai trazer mais ROI do que uma câmara de 2.000 euros, por exemplo? Claro que tu vais notar, enquanto cliente, que há uma diferença de uma câmara de 2.000 euros para uma câmara de 50.000 euros. Aí vais notar. Mas será que o teu cliente vai notar? Será que ele precisa, né, também? Exatamente. Né? Então foi um pouco essa ideia que nos fez distanciar um bocadinho desta questão de... nós precisamos de investir no vídeo, Não, nós precisamos de investir em conhecimento, em inovação e numa forma criativa, exatamente, numa forma criativa de trazer soluções para o nosso cliente, soluções que passem por ser quantitativas e em termos de métricas para o nosso cliente. Porque às vezes, e foi por isso também que nós mudámos o nosso sistema de só produção de vídeo para produção de publicidade. Então nós agarramos no nosso cliente e temos a parte da estratégia, em que o cliente diz, tenho aqui uma ideia para fazer um vídeo. Ok, vamos fazer a estratégia. Se calhar às vezes o cliente não precisa de um vídeo. Pode precisar de uma ativação de marca na rua, pode precisar de um funil de vendas em que o vídeo se coloca na primeira parte da awareness, por exemplo, de exposição, de visibilidade. Depois de fazer a estratégia, temos então a parte da produção propriamente dita, que aí era onde nós nos encaixávamos antes, nós só fazíamos produção, e depois entregávamos o vídeo, e um vídeo incrível, custou não sei quantos milhares de euros, o cliente agarrava naquilo, o que é que eu vou fazer com isto? Publicava nas redes sociais e tinha 50 gostos e 150 visualizações. Então como é que achas que um cliente se sente, depois de pagar
Ele acha que não fez sentido, né? Exatamente. E aquilo não trazia retorno. Então o que nós pensámos, não, nós vamos ajudar o cliente em todo o espectro da jornada, não é? Desde o momento em que ele entra e está ali connosco, até ao momento em que começa a receber resultados e depois o que acontece a seguir. Então depois da produção, temos a fase da distribuição, que somos nós que fazemos. Seja a nível de digital marketing, seja a nível de distribuição física, in person, mas nós fazemos toda essa parte porque percebemos que só assim é que nós conseguimos mostrar ao cliente que efetivamente ele teve resultados, Com certeza. não é? E o cliente tendo resultado, ele vai voltar a ser seu cliente, né? Ele vai ser um cliente recorrente, né? Uhum. Então você fideliza o cliente com isso, né? Mas vale você trazer esse resultado, mesmo que ele dê mais trabalho, do que simplesmente fazer um vídeo, entregar e depois o cara não voltar, né? Exato. Você perde o cliente ali só por causa de, vou só fazer vídeo. Fez e perdeu o cliente, né? Às vezes você, tipo, perde por causa disso. Então essa estratégia é muito interessante que você fez, implementou lá. E, João, como que nessa tua carreira toda, sempre foi uma carreira muito criativa, né? Como que você vê a questão da criatividade para o ambiente de negócios? Tipo, é algo importante, que o empreendedor tem que ter também, assim, não importa a área, né? A parte Uhum. da criatividade. Sim, a criatividade é uma das áreas de extrema importância na parte da criação de negócios, principalmente na primeira parte, em que tu tens que criar alguma coisa, como nós estávamos a falar há pouco. Quando tu tens, portanto, queres criar uma ideia, ou um produto, ou um serviço, não te esqueças, não entres neste loop de ego Sim. pessoal, não é? Desse egocentrismo, pensando que o meu produto é o melhor só por ser eu a criar, porque tenho os meus pensamentos e tenho as minhas ideias e a minha experiência de vida e o meu bias. Não te esqueças que atrás de ti já existiram imensas pessoas que pensaram exatamente o mesmo e tentaram, algumas tentaram, outras ficaram a meio e mesmo assim não conseguiram. E portanto, o que vai ditar se tu vais ser bem sucedido ou não, por um lado é a criatividade, depois há outros parâmetros, outras questões como o timing, como já tinha dito, mas sobretudo a oferta e a procura, por exemplo. Mas, sobretudo, a criatividade é muito importante, porque há um livro muito engraçado do Peter Thiel, que foi um dos cofundadores do PayPal com o Elon Musk, que se chama Zero to One, em que ele diz: don't follow your passion, follow your talent. Ou seja, segue o teu talento e não a tua paixão. Porque há pessoas que, eu vou criar, eu tenho paixão sem ser, não sei, jornalista, por exemplo. Mas o meu talento é gravar vídeos, é filmar, não é? Então tu vais seguir a tua paixão sendo jornalista, se calhar a tua paixão não te vai dar assim grande retorno. Claro que se te sentires bem a fazer a coisa, vale todo o sentido, vale sempre a pena fazer. Mas o que ele diz é, pensa mais em seguir o teu talento, porque o teu talento... Isso vale muito a nível de negócio mesmo, né? Essa frase. Exatamente, porque tu quando tens talento para alguma coisa, metade do caminho já está feito. Claro, tens de trabalhar, tens de focar. O Cristiano Ronaldo dizia muitas vezes isso: eu sou o melhor do mundo, tenho algum talento, como é óbvio, né? Nasci aqui, os meus pés estão mais ou menos alinhados, mas eu trabalho todos os dias. Durante todo o dia estou a pensar nisto. Portanto, não é só recair sobre o talento. E portanto, a criatividade aqui também serve muito bem e assume aqui um papel muito significativo para tu conseguires alavancar qualquer coisa. Porque a base de criares alguma coisa é a criatividade. Não é? Tu tens um produto, porque há pessoas, não tenho criatividade, vou ver o que o meu competidor está a fazer e vou fazer copiar um bocadinho diferente, mas ali, pronto, isso vai dar certo, mas vais ter sempre assim um modelo de negócio muito parecido. Então, o que também o livro do Zero to One do Peter Thiel diz é justamente isso: tenta fazer alguma coisa que nunca foi feita, porque isso vai aumentar significativamente as tuas chances de ser bem sucedido. E depois, lá está, o que vai ditar isso é a criatividade e a forma como tu empregas essa coisa. Depois também há um livro muito engraçado, chama Lean Startup, que é de uma capa azul. Esse é legal, a gente estava falando sobre ele. É um livro muito interessante, porque explica justamente que às vezes empreendedores, e este livro é mais direcionado para startups, não para modelos de negócio já muito standardizados, não é? Definidos, mas explica também que tu, para criares alguma coisa, é importante também não perderes muito tempo, porque tu podes ter financiamento de VCs, de angels, tudo, mas tu tens sempre 24 horas no dia e 8 passas a dormir, e se dormires menos de 8, 6, 4, o teu rendimento no negócio também vai ficar um bocado afetado. Então o que ele diz é, se tu tens pouco tempo,
criam um produto rápido através de uma ideia. Imagina, tenho uma ideia para criar aqui um podcast, uma coisa rápida. Então, em vez de preparar um espaço e tudo mais, vou começar no meu quarto, que é um MVP, não é? Um Minimal Viable Product. E com esse MVP, cheio de bugs, cheio de problemas, cheio de dificuldades e de clientes às vezes um pouco insatisfeitos, vou colocar esse MVP no mercado e ver como é que o mercado reage. E a partir daí consigo ver se tem tração, tem visibilidade ou não. Mas a partir daí vais criando. E isso também advém da criatividade, não é? Porque as startups, sobretudo, são modelos de negócio muito inovadores e o que as pessoas às vezes pensam é que todas as startups são bem-sucedidas. Na realidade, eu acho que a maior parte delas dá prejuízo durante muitos anos, né? Exatamente. E o que o livro explica justamente é que tu tens aqui, explica que tu tens de ter uma abordagem mais científica, pragmática e analítica para com a tua startup, porque a startup não é uma coisa, não é um modelo de negócio que existe já ali ao lado. Startup é um modelo de negócio inovador e diferente. Então tens que ter aqui formas de perceber primeiro se o mercado gosta do teu produto ou do teu serviço. Bem rápido, né? E bem rápido. E depois tens o MVP no mercado. O que é que fazes? Fazes uma lista de KPIs, os Key Performance Indicators, métricas, para ver se o teu produto chega àqueles KPIs. Mas esses KPIs não são os KPIs base standards do CTR, CPA, o Retention Rate, não são aqueles base, às vezes o LTV, o Lifetime Value é importante, mas são KPIs que são específicos para o teu cliente. E depois de ver esses KPIs, analisas, porque tem que sempre haver uma fase de measurement, de análise, vês, ok, batemos estes pontos, ok, então vamos continuar, vamos investir mais no nosso MVP. Se não, vamos tirá-lo do mercado e vamos pôr outro. Ou vamos tirá-lo metade, uma parte, não sei o quê. E é o que acontece, o que as startups às vezes não fazem é isso, pensam que o modelo de negócio convencional se aplica às startups. Ou a ideia inicial única, né, vai sempre ser válida para sempre, né? Exatamente. Que é o que a maior parte faz e fale. Exato. Mas também é assim, eu estou a dizer isto, mas é assim, eu faria tudo o mesmo, faria tudo igual, se não soubesse essas coisas, e o falhar está sempre connosco. O falhar, eu acredito muito que o falhar é bom, né? Porque quanto mais você falha, pelo menos aquela pessoa que falha sendo consciente, né? Quanto mais você falha, mais você aprende. Né? Uma forma diferente de não fazer aquilo, né? E como fazer melhor também. Né? Então, assim, se você encara a falha como sendo algo que vai te ajudar a alcançar o sucesso, aí eu acho que ela é boa. Né? Agora, se for uma falha inconsciente só porque só tá fazendo, empurrando com a barriga, aí eu acho que já é errado. Né? Sobretudo. Eu acho que, acima de tudo, e foram coisas que eu não fiz, lá está na altura dos bonés e das outras minhas ventures, não fiz, era ter uma pequena estratégia por trás. Hoje em dia eu não dou nenhum passo sem ter uma estratégia. Porque a estratégia é eu sentar-me com calma, com tudo alinhado, com criatividade e pensar, ok, vou escrever isto, será que faz sentido? Vou lançar isto? Ok, não é uma estratégia exaustiva que tenho que fazer aqui um plano de marketing completo. Não, às vezes é atrás de um guardanapo, faço aqui e vejo, vale a pena? Não vale? Vale a pena? Ok, métricas, ok, vou investir isto, vou retirar isto, vale a pena? Se calhar não vale. Tenho tempo livre? Tenho, então vou tentar. Pronto, e foi mais ou menos o que aconteceu com esta minha nova venture de os documentários, em que começou tudo um pouco da base de eu fazia vídeos, na altura ainda só fazia os vídeos, não fazia como que é isso, a jornada. Cara, de tipo criar um filme, sei lá, um documentário mesmo sobre essa história de pessoas aí do dia a dia, né, e tal. Vou-te contar que foi uma coisa interessante, porque às vezes há produtos e serviços que é o teu cliente que diz para tu criares. Às vezes não és tu, lá está, a criatividade vale o que vale. É a necessidade dele, né? Exatamente. E a criatividade às vezes vem do teu cliente. Isto é muito engraçado, porque eu sempre mantive uma excelente relação com todos os meus clientes. Aliás, estava-te a dizer isso há pouco, em que uma vez fui filmar também um evento muito premium com o ex-VP da Amazon, o Colin Breyer, que trabalhou ao lado do Jeff Bezos durante anos e criou junto com ele a estrutura que é hoje a Amazon, em que ele ensinou coisas importantíssimas, desde a parte da gestão, análise de dados, financeiro também.
E ele disse uma coisa muito importante, que é, nós somos centrados no cliente. E os negócios que não são centrados no cliente têm que me dizer em que é que são centrados. Porque atenção, não é? E eu, desde sempre desde que comecei a aprender um bocadinho sobre funil de vendas, jornada de cliente, o Sales Pipeline, são tudo ferramentas importantes para tu aqui perceberes em que fase do processo é que estás. Comecei a perceber que não, o cliente é a pessoa mais importante e eu tenho é que nutri-lo e às vezes entregar-lhe coisas gratuitas, valor gratuito, free value, que nós chamamos, para ele também se sentir interessante, porque a venda é sempre uma troca de coisas, mas a venda é uma parte do processo da jornada, da experiência, e a venda só é feita com uma experiência, e então é preciso ter esta maturidade para tu analisares e dizeres, olha, é o meu cliente, por exemplo, eu tenho um podcast só específico para os meus clientes, que é privado, que é estilo, eu mando uma vez por semana um episódio para eles, para lhes dar algum valor, não é? São coisas específicas, não vou publicar cá fora porque o cold traffic, não é? As pessoas que não são meus clientes não vão perceber, então eu depois de fazer portanto, o serviço para eles, tenho um podcast em que partilho, nem é com vídeo, é só voz, em que é o valor que é transmitido, e há muitos clientes que gostam e continuam a ouvir, e isto traz alguma, não só notoriedade, mas é importante nós ficarmos na cabeça do nosso cliente, porque o que eu fazia antes, e fazia mal, lá está, porque errei várias vezes, era, você precisa de vídeo, está aqui o vídeo, então até mais. E ele, vídeo, como é que eu vou fazer isto? Eu vou publicar isto todo. Havia uns às vezes, que para além de publicar na rede social, metiam lá na empresa deles, assim no coisa desse, a saber. E eu digo-te, não era bem esta a ideia que eu queria, mas como eu também era um bocado inocente e não sabia como é que as coisas funcionavam, deixei. Hoje em dia, antes do cliente querer um vídeo, eu pergunto sempre, porquê que quer um vídeo? Vamos conversar. Vamos conversar. Qual é as métricas que os KPIs... O que você quer alcançar? O que você quer alcançar? O que é que quer aumentar? É o CPA? Custo por aquisição? Não, normalmente o CPA é para baixar. É o LTV. Depois há uma questão que o livro da Lean Startup explica bem isso, que é como é que tu consegues ver, do modo geral, isto não se aplica a todas as empresas, que uma empresa portanto, vai progredir, vai faturar mais. É consoante o LTV e o CPA, em que tu tens o LTV e o CPA. O CPA é o custo por aquisição. Ou seja, quanto é que tu gastas em marketing, em qualquer coisa, para... Está a ver aí? Acho que tá. Quanto é que tu gastas para adquirir um cliente? Às vezes tu não gastas nada. O cliente vem ter contigo. Mas na maior parte dos casos, isso também é gastar. Isso também é um gasto. Não é? Porque foi alguém que trabalhou contigo, tu tiveste se calhar a fazer um preço mais baixo, e então a diferença desse preço, do preço mais baixo para o preço mais alto do outro produto, é o CPA. O LTV é o Lifetime Value, ou seja, o valor que o teu cliente tem para a tua empresa ao longo da sua jornada. Lá está, isto não é uma venda, senão era venda LTV. Uma coisa com o Sales V, SV. Não, isto é uma jornada, tem uma experiência no momento, por exemplo, 2024, que o cliente começa a comprar a Silastec, até 2028, que o cliente diz, olha, agora já está tudo resolvido, já não precisamos de vocês, muito obrigado, foi uma experiência incrível. Quanto é que ele gastou com vocês? 100 mil euros? Meio milhão? 1,5 milhão? E a dividir por esses meses todos. E depois soma todos esses clientes e depois fazer a média disso tudo. E então se o teu cliente sabes que passa 3 anos contigo e gasta ao dado de faturação 500 mil, se o teu CPA é, sei lá, 10 mil, tu tens lucro, não é? Tu tens rentabilidade e portanto é um bocadinho por aí. E esse livro também explica um bocadinho essa questão do LTV e do CPA, mas explicando que, sendo isto uma jornada, tendo esse podcast, a linha, por exemplo, como é que se diz, da jornada do cliente, que há uma diferença entre a jornada de cliente e, por exemplo, o funil de vendas, não é? O funil de vendas é só tu direcionares o cliente para a venda 1. A jornada é diferente, a jornada é um processo... A jornada ela começa no fim do funil de vendas, né? Sim e não, às vezes a jornada começa mesmo no início do funil de vendas, na fase do awareness, na fase da exposição, quando é a partir do momento em que o teu cliente
tem noção que tu existes. Ok? Ok. A jornada. Também pode ser considerado no final do funil, quando o cliente compra, porque isso também é uma estratégia inteligente. Porquê? Porque o que acontecia comigo, por exemplo, e de certeza contigo já aconteceu, é justamente essa ideia. O cliente compra e adeus. Yeah. Não é? Mas aí não. Aí é que a venda é só uma porta aberta para tu começares a criar uma relação. O que é que acontece a seguir à venda? Não é? Yeah. O que é que acontece? Ele compra a seguir? Não, se calhar temos que analisar, portanto, resultados, temos que entregar um bocadinho mais valor, temos que, se calhar, identificar outro problema que ele tem, que às vezes ele não sabe, isso também é importante. Fazer um contato mais personalizado, tornar ele como se fosse um amigo, né? Exatamente. Né? Dar aquele sentimento de que está dentro da família da estrutura. Exatamente, né? Convidá-lo, por exemplo, para um evento. Existem grandes empresas de agências criativas. Sim. Que fazem a parte da criatividade toda, das campanhas, e subcontratam também algumas produtoras de vídeo. E havia uma agência criativa que uma vez me chamou a atenção porque a jornada chamados os lead magnets, ou a forma como eles faziam o nurturing dos seus clientes, porque são clientes muito grandes, marcas muito grandes, digamos, estilo Continente, IKEA, Lidl. Tem que ter uma estratégia bem Então é assim, essas marcas têm muito dinheiro. Não é? Então o que é que acontece? Tu depois, se és uma agência, sabes que essas marcas podem desaparecer, porque há outras agências que querem roubar-te os clientes, então vão fazer preço mais baixo, serviço melhor, não sei o quê. Então o que é que tu fazes? Uma das únicas formas que eu acho que essa empresa, essa agência, se conseguiu diferenciar é aproxima muito esses clientes, no sentido em que cria todo o final do ano, ou todo o trimestre, uma festa personalizadíssima, como se fosse uma festa de empresa, tipo um team building, não é? Mas é uma festa personalizada, megalómana, uma coisa gigante. Investiram milhares de euros ali, às vezes, sei lá, num hotel, num rooftop, uma coisa assim avassaladora. E quem é que eles chamam? Os diretores técnicos, os CEOs, os CFOs, os managers das marcas, Lidl, Continente e tudo mais, para irem à festa. Porque aquilo é um evento privado só para top-level executives. Então é uma forma de, quando o manager, o manager dos accounts, por exemplo, chegar e disser, temos aqui uma ideia para fazer precisamos aqui de fazer uma cena criativa qualquer, temos que fazer. Quem é que eles vão pensar logo? Essa tal agência que lhes ofereceu coisas. Tu, antes de vender qualquer coisa, tens de pensar em dar. Porque se tu não deres primeiro, estás a competir com os outros todos. Estás a ver? E eu nunca quero competir com os outros que estão numa linha, não é? Ali, muito superficial. Porque o que acontece? Né? Nessa estratégia aí, você, além de, lógico, fazer um bom serviço, que é o mínimo, né? Todo mundo tem que fazer um bom serviço, e a maior parte das pessoas acha que é diferencial, né? Fazer um bom serviço, isso aí é o mínimo. Você tem que trazer mesmo essa relação. E como que você faz essa relação? Se você é grande, você tem que fazer coisa grande, né? Pra manter essa relação acontecendo. Se você é pequeno, ok, você pode ali ter algumas estratégias, mesmo que sejam pequenas, com pouco investimento, mas que vão trazer bom resultado. Mas, cara, não faz sentido. Se você é um cara grande, você vai mandar uma caixa, entendeu? Com frutas, uns negócios ali dentro e uma cartinha, entendeu? Isso aí, eu acho que o diretor vai falar, essa empresa tá de sacanagem comigo, né? Eu faço aqui um contrato de milhões com eles e eles me mandam uma caixa, né? Então, eu acho que isso é uma estratégia muito boa também que funciona, lógico. Se eles trazem resultado para o cliente, vai funcionar. Se é só uma festa, aí já talvez não funcione, mas é uma estratégia muito legal. Sim, eu acho que as empresas, elas têm que tomar como garantido essa ideia do resultado, porque isso tem que ser o principal, a base, não é? Do serviço delas. Porque se imagina tu contratares alguém, essa pessoa trazer-te a festas, pagar-te jantares, teres um motorista privado que foi contratado por essa empresa com quem tu trabalhas, a quem tu subcontratas, e imagina ela não te trazer resultados, não é? É desqualificante, não é? E portanto é um pouco, sobretudo eu acho que as empresas têm que assumir que sabem trazer resultados e sabem entregar o valor. Esse é o principal. Depois, a partir daí, quando têm essa base já assegurada, aí vão escalando com ideias criativas para nutrir a relação com os seus clientes, e há diversas formas. Cara, e
Storytelling dentro de campanha, né, e de estratégia, como que você pensa isso? Tipo, como que funciona isso para você? O storytelling é das coisas mais importantes, aliás, é uma das principais, é um dos principais features, diria, que nos trouxe hoje ao que nós somos enquanto espécie humana. Yeah. Porque, só para finalizar a minha pergunta, né? Uhum. Porque assim, todo mundo fala, né? Storytelling aqui, storytelling isso, mas assim, acho que muita gente usa a palavra só porque ela é bonita e porque tem um significado por trás, mas às vezes o business mesmo não entende o que é o storytelling, né? Uhum. Então, como que funciona isso aí? Sim, vou pegar ainda nessa questão de que as pessoas pegam a ideia do storytelling e falam e às vezes não explicam, não Não entendem muito bem. não entendem. Eu também não sou muito apologista de me apresentar como storyteller e coisa. Eu prefiro que as minhas ações falem por mim. Yeah. É por isso também que eu não invisto, digamos, tenho uma estrutura, uma marca de publicidade, mas às vezes há pessoas que dizem, mas tu nem tens assim o Instagram muito viral e não tens muita visibilidade. Eu próprio já criei uma marca na altura com o meu canal do YouTube. Ah, é verdade. Eu já tinha visto. Exatamente. E eu prefiro sempre que as minhas ações falem por mim e façam o meu próprio marketing. Yeah. Eu, claro que quando quero lançar assim um produto e começar um funil de vendas, claro que vou investir em marketing, mas, por exemplo, o meu lead generation não vem muito do Instagram, não vem muito do site, existem outras ferramentas e é por isso também que eu não invisto tanto nessa parte do lead, portanto, das redes sociais. Claro que é uma forma interessante, por exemplo, eu tenho um lead generation, por exemplo, em eventos corporativos, gosto muito porque gosto de falar, chego lá, falo e a conversão é muito mais fácil do que, por exemplo, nas redes sociais onde há muita oferta. Não é? E em eventos cooperativos estou ali, faço 2 ou 3 perguntas, identifico um problema, olha, nós podemos fazer isto e tu vais ter isto, possivelmente. Não é? Eu acho que vai muito também do perfil, né? Ou seja, hoje você já tem esse perfil mais focado mesmo no negócio mais corporativo, né? E às vezes não tão corporativo, mas também assim, são fases, né? Eu acho que dependendo de onde você tá na tua carreira, você vai ter uma estratégia diferente, né, também. Sim, sobretudo sim. E não descurando o marketing digital, porque isso é a base também, não é? Hoje em dia é necessário, exatamente, né? exatamente. E eu, por exemplo, lancei uma campanha na altura para dinamizar aquele meu segmento de vendas que era o dos documentários. Pai, tive uma adesão brutal, com custos de campanha muito baixos mesmo, muito baixos e muita adesão. E lá está, comecei a ver, se calhar devia investir mais em redes sociais e tudo mais, mas depois os custos passavam por cima da rede social, porque era a campanha de marketing paga que trazia os resultados, e dentro da rede social aquele conteúdo orgânico, claro que é bom, porque os clientes vão sempre ver, deixa lá ver se esta empresa existe, vamos lá ver aqui ao Instagram, ao LinkedIn, mas muitas das vezes, quando as pessoas já vão ver, no meu funil de vendas eu já fiz o prospecting, já fiz o qualifying, já fiz a primeira abordagem, então as pessoas passam pela rede social, mas já vêm com um preconceito formado sobre a minha marca. Eu acho que eu vejo muito problema também das pessoas que vou gerar conteúdo, só que aí ele esquece de toda a estrutura do negócio mesmo, do funil às vezes até, né? Então assim, o cliente vem, quer comprar o serviço, só que ela não sabe fazer o restante. E aí o que adiantou criar conteúdo, né? O que adiantou viralizar? Às vezes não adianta nada, né? Então, assim, tem que ter o conjunto da obra, que eu acho que é o que você tem mencionado desde o início. Exatamente. E o viralizar também é facilmente atingível. Tu pegas em 50 euros, metes em marketing, em ads. Tráfego pago, né? Tráfego pago e tu viralizas. Tu metes, não sei, mas, por exemplo, 10 euros já dá se calhar para sei lá, meio milhão de visualizações. Claro que não tem a mesma força, do que viralizar organicamente, não é? Sim. Mas a nível de awareness é muito forte tu conseguires fazer isso com um budget baixo. Imagina quanto tempo é que tem e quantos recursos é que tens de gastar e quanto tempo é que tens de investir para teres um vídeo viral na tua conta de Instagram. Um vídeo viral com o mesmo número de visualizações. Portanto, temos que perceber, e aí voltamos àquela ideia da Lean Startup, da Startup enxuta, em tradução em português, que é justamente isso. Tu tens tanto tempo livre, tu tens 24 horas, tens muito dinheiro para investir e tens financiamento, mas tu tens só 24 horas, enquanto passas a dormir, e as outras podes estar a trabalhar no teu negócio, onde é que queres investir essas restantes horas, essas 16 horas, para investir no teu negócio? É fazer o quê? E ele diz também uma coisa engraçada, ainda voltando atrás, que é,
todos os investimentos que tu fazes no teu produto, naquele tal MVP que agora está no mercado à espera que as pessoas comprem ou utilizem ou se comportem com ele, esse produto, todos os investimentos que tu fazes nesse produto que não tragam real valor ao cliente são lixo. Yeah. Era aquilo que eu estava a fazer também com a minha cena de vídeo, em que tinha comprar câmaras caras, tudo do melhor e mais barato, e eu preciso deste monitor, porque este monitor, e preciso deste cabo HDMI, porque este cabo HDMI tira 0.1 segundos à transmissão. E eu dizia assim, mas o meu cliente... Exatamente, o meu cliente não nota isso. Eu estava a entrar na espiral, no loop, dos modelos de negócios que vêm atrás, que nos impingem que a gente precisa de comprar. Tem muito consumismo, né, nesse mundo. Exatamente. Mundo Só para tu veres, por exemplo, eu pelo menos sei rigs de câmaras, não é? Aquela build, a caixa. Pá, há produtos, há pecinhas para tudo, aquilo parece o Lego. Há pecinhas para tudo e há pessoas que entretêm-se a fazer conteúdos só a montar as camarazinhas. Portanto, isso também pode ser um modelo de negócio, não é? Mas... para tu efetivamente entregares valor ao cliente, para mim isso era considerado pouco importante, pouco prioritário. E então é o que a Lean Startup também diz. É um livro fantástico, acho que toda a gente devia ler, porque abre aqui algumas fronteiras, quebra barreiras. Mas agora voltando à questão então da storytelling. O storytelling é muito importante porque fez com que, como disse, a espécie humana ganhasse poder sobre todos os outros animais. Há um livro interessante do Yuval Noah Harari, que é um filósofo filósofo é legal. Filósofo, sim, israelita, acho que vive nos Estados Unidos. O primeiro livro dele chama-se Sapiens, em que ele explica justamente porque é que foram os humanos que ganharam poderio sobre o mundo e não, por exemplo, os rinocerontes ou as girafas. Porque as girafas têm quantos metros de altura? Quanto peso é que elas têm? Tu vais lutar com uma girafa, achas que vais ganhar? Não é? Nós não conseguiríamos. Porquê que foram os humanos que venceram? Porque criaram mecanismos aqui para se juntarem, para se agruparem e para trabalharem em sociedade, em conjunto. E uma das principais razões que os fez, assim, portanto, emancipar foi a língua e tu poderes contar histórias. Porque eu dizia assim, poderes contar histórias e poderes, como é que se diz, prometer alguma coisa. Eu dizia assim, estamos no meio da savana, somos homens do Paleolítico, por exemplo, das cavernas, e assim, Silas, ali atrás daquele monte, tu não estás a ver, mas ali atrás daquele monte está ali uma recompensa para nós comermos e trazermos mais prosperidade à nossa família. Vamos lá. Um rinoceronte, um leão, não consegue dizer isso. Então essa capacidade de tu contares essa história fez com que, olha, tu vens comigo, mas o outro também vem toda a gente desta sala e vamos lá e vamos trazer. Então começámos a criar aqui esta prosperidade. E o storytelling vem também trazer essa coisa, essa ideia de contar lendas, como se fosse quase inserir uma ideia na cabeça da outra pessoa e a outra pessoa fica a pensar como tu. Ok? E isso é uma forma muito interessante de jogar. Isto fazendo aqui um backstory. Agora, o storytelling aplicado ao marketing. Há muito conteúdo e muitos, aqueles pessoal que se auto-intitula guru do storytelling e que o storytelling tu precisas disto e daquilo e precisas de... é quase como se fosse matemática, tens de fazer quase uma equação para escrever onde é que vais pôr esta personagem, não sei o quê. Isso também é um modelo de negócio, ok? Dizer e mostrar que precisas disto e tudo mais. Agora é assim, o storytelling é muito básico. Existem 3 ou 4 coisas básicas e conceitos básicos do storytelling, porque eu sou muito apologista que tu tens que conhecer os conceitos básicos e depois tens que, com a prática, aprofundá-los, mas por ti. Claro, com outras teóricas também, porque é sempre importante, porque há outras pessoas também que já trabalharam e já aprofundaram, né? Exatamente, mas a prática, tu tens de saber a base, depois vais construindo a pirâmide por ti, com outras coisas, mas tens de saber a base, e a base tem que ser boa, então tem que ser vindo de uma fonte de conhecimento bastante boa. E o storytelling tem 3 bases. Tu tens de ter uma personagem, não é? E essa personagem tem que querer alguma coisa, porque tu nunca viste uma história, nunca viste um filme até ao fim de uma personagem que não quer nada, que está só a existir. Não, a personagem tem ambições, tem objetivos, quer fazer isto e depois quer salvar o mundo, depois quer casar e depois não sei o quê. Personagem e o querer, o objetivo. Mas depois há uma coisa que é o conflito. E todo o storytelling tem conflito, ou seja, tem roadblocks, tem problemas no meio. A pessoa quer salvar o mundo, mas existe um vilão que não deixa, porque o vilão também tem o objetivo de destruir o mundo. A pessoa quer casar, mas a pessoa com quem ela quer casar já tem um par, então conflito, então tem que fazer aqui. Então a história toda ela do storytelling, ou seja, a linha narrativa do storytelling depois se divide em 3 atos, ato 1, ato 2, ato 3.
a linha narrativa do storytelling é toda à base do conflito, de tu quereres alguma coisa, mas não conseguires atingir porque é difícil, porque há alguém que quer passar-te a perna, que coisa. E depois no final tem que haver mudança, ou seja, a personagem no início é diferente da personagem no fim. Tem que saber alguma coisa nova, tem que mudar o seu comportamento, tem que ver o mundo de outra forma. E estas basicamente são os fundamentos do storytelling. Isto é o que tu precisas de saber. Porque depois tu tens estas 4, às vezes são 5, há pessoas também que defendem que há outras e se a gente for entrar nesse mundo aí, a gente fica até de tarde, porque tem um mundo inteiro, né? Exatamente. E depois se tu tiveres estes pequenos pontos e conseguires criar algo com base nestes pontos, depois tu tens liberdade, tu queres criar um conteúdo, por exemplo, às vezes criei às vezes uns conteúdos até que viralizaram, principalmente no TikTok, mas assim por gosto, para difundir um bocadinho também aquele meu segmento de marca dos documentários. Sim. Em que contámos a nossa história de ir filmar com um cliente, só que nós não contámos a história como, por exemplo, fomos filmar com o cliente, filmámos e viemos embora. Não, nós temos que criar aqui conflito, temos que criar. Então começava com: eu e a minha equipa fomos aos Açores filmar com o cliente. Mas até irmos aos Açores foi muito difícil, muitas peripécias aconteceram, problemas, depois queríamos alugar o carro, não nos deixaram alugar o carro. Isso aconteceu mesmo, não é? Mas pronto, podia estar a inventar. E quando chegámos aos Açores, tínhamos 4 dias para filmar e no primeiro dia alguém ficou doente. E agora? Não é? E, portanto, todas estas peripécias fazem com que a pessoa, e isto é das coisas mais importantes hoje em dia, porque nós vivemos aqui num mundo de fragmentação da atenção, em que toda a gente está a competir com a nossa atenção, e estas pequenas coisas fazem com que tu fiques preso, que é, ok, aconteceu isto, eu quero ver como acaba. E é isso que é o storytelling, é conseguires agarrar na pessoa e levar a pessoa até ao fim. Mas é até ao fim com conflito, com mudança. Porque depois na mudança, no final, no terceiro ato, tem que haver alguma coisa que a pessoa diga: isto faz sentido. Porque se for só conflito e acabou e resolveu tudo... É aquele filme que terminou sem terminar. Exato, tem que haver ali uma moral, às vezes não, mas pronto, tem que haver ali alguma lição, life lesson, uma lição de vida para tu olhar e dizer: isto faz sentido. Porquê? Porque aí tu vais levar essa história na cabeça. Tu quando desligares o telemóvel, saís daqui, vais-te lembrar disso. E quando quiseres uma marca, vais-te lembrar daquela marca. Por isso é que as marcas tanto investem em storytelling. Exatamente. Depois há formas interessantes. Uma vez também tive e esse está disponível no nosso Instagram. Fomos filmar na Nazaré. Não foi um evento, foi um concurso. Por acaso ficámos em primeiro lugar, que era um concurso que tínhamos de fazer um vídeo para a marca Mercedes e com os surfistas, tínhamos de conjugar aquilo tudo. E nós fizemos, e eu às vezes puxava o telemóvel, fazia assim um behind the scenes e tal, mas nem estava com ideias de fazer nada. Só que depois, na linha de montagem, na mesa, lá está, sentei-me com calma, sem distrações, e comecei a pensar: como é que eu conseguia contar esta história que fosse minimamente interessante para a pessoa que está a ver? Então distanciei-me do meu ego e daquela ideia que eu falei, de somos nós e só por sermos nós toda a gente vai ver, não é assim? E comecei a pensar: olha, nós fomos para a Nazaré, tivemos que sair de casa às 5 da manhã, depois o meu carro deu problema, depois já não sabíamos se íamos conseguir chegar lá porque já tínhamos combinado, depois entretanto conseguimos, depois estava frio, depois os surfistas, não estavam ondas, os surfistas não conseguiram filmar, mas lá conseguimos, filmámos uma coisa, depois alguma coisa deu erro, o nosso colega não conseguiu, depois o carro da Mercedes não chegou, pronto, sempre assim problemas. E como é que a gente consegue lidar? Isso é o storytelling. Depois o vídeo teve até algumas visualizações, porque lá está, as pessoas querem ver, não é? Sim, com certeza. E João, como que você vê aí planos de expansão, projetos futuros aí que vocês tenham? Olha, eu gosto muito de pensar que a expansão, e também esqueci-me de dizer isto na altura, que há um livro muito engraçado que chama O Mito do Empreendedor, em inglês The He Myth, em que basicamente nós, enquanto empreendedores, enquanto criadores de empresas, pensamos, lá está, eu também sempre pensei assim, depois felizmente quando li o livro comecei a pensar de forma diferente, lá está, acho que o conhecimento alarga aqui bastante os nossos horizontes, porque felizmente conseguimos ter acesso a outros pontos de vista de pessoas que já passaram por isso, são mais instruídas que nós, e é importante também aceitar isso. E o que esse livro explica é justamente que tu, enquanto criador do negócio, criativo, gestor, fundador, tu tens sempre de pensar que tu estás a trabalhar para o teu negócio ou estás a trabalhar no teu negócio. São coisas diferentes. Working in your business or working on your business. Porque são coisas diferentes. Ou seja,
o trabalhar, o que tu tens que fazer, e por isso só é possível expandir o negócio quando tu tens uma dessas coisas e depois também quando tens algum volume de faturação, não é? E depois Uma equipe, né? uma equipa, exatamente. Sozinho não dá. Só que o problema é, o que é que acontece com a maior parte dos empresários, que eu felizmente vou a algumas conferências, sobretudo na AERLIS, que é a empresa, que é a Associação de Empresários da região de Lisboa, que, portanto, onde eu tenho sede também, em Oeiras, e eles são muito dinâmicos e trazem grande visibilidade e grandes conteúdos a nível da informação. E lá, em algumas palestras que nós fomos, eles explicam justamente isso, que é, tu quando tens uma equipa, e o problema dos empresários é, têm equipa e andam a semana toda a correr, a fazer o mesmo trabalho que a equipa está a fazer. Imagina, tens 6 funcionários e tu és o 7º funcionário. Isso não pode acontecer, porque tu na empresa, tu és o gestor dos funcionários. Tu tens que criar uma estrutura para que os funcionários estejam a trabalhar e tu estejas a gerir. E fazer novos negócios. Exatamente. E às vezes o que acontece é também tens alguém, um comercial, para te arranjar novos clientes. Então o que tu fazes, às vezes perguntam, então o que é que eu vou fazer? Tu vais fazer o Quality Control, que é o controle de qualidade, a ver se todos os parâmetros estão a ser funcionais e se estás a fazer também os SOPs, que são os Standards Operation Procedures, que é, se chegou alguém novo, tens que o ensinar. Então tu imagina, tu tens uma empresa grande, tens 20 pessoas a entrar todos os meses e 20 pessoas a sair. Espero que não, né? Mas acontece assim. Tu vais estar a dar formação todos os meses. Então o teu tempo, lá está, às 24 horas, às 16 horas tu passas a trabalhar, espero que não sejam 16, às vezes é mais, às vezes é menos, mas percebes? Essas 16 horas que tu passas a trabalhar são horas que tu vais estar a dar formação. Não, tu tens de ter um SOP, que é uma operação standardizada, em que é basicamente um curso em que a pessoa, quando entra na tua organização, olha, analisa o curso, onboard, né? Vê o curso. Faz o onboard. Exatamente, é o onboard, exatamente. E faz o curso e sai acaba o curso, talvez uma semana, 2, e sabe fazer tudo. Sabe onde é que os programas estão, sabe mexer nas coisas, sabe o que é que acontece se isto acontecer, e se o meu cliente ficar chateado comigo, o que é que acontece. E portanto, é um roadmap, é um mapa que tu tens de seguir. Então, o fundador, a função do fundador é trabalhar não para o negócio, mas trabalhar no negócio. Para quê? Para que a roda esteja sempre a rodar, mesmo estando a dormir. Porque é assim que os negócios funcionam. Porque senão o que o autor do livro diz é justamente isso, que é, tu, se estás a trabalhar para o teu negócio e se és apenas um fundador, tu não tens um negócio, tu tens um trabalho. E ficas limitado, né, ao crescimento também. Exatamente. E a única forma de expandir, pelo menos na minha opinião, é conseguires, primeiro, teres volume para contratar as pessoas, não é? E depois, saber gerir essas pessoas, para que o fundador, o empreendedor, às vezes o CEO, tem que estar preocupado em adquirir mais conhecimento, fazer mais networking, investir mais em inovação, para que as cadeias mais abaixo dele, que ele gere, sejam positivamente afetadas, não é? E esse é o objetivo. E então é a única forma pelo menos que eu acho, uma das únicas formas de expandir. Legal. E planos futuros de você, que você queira compartilhar aqui com os nossos ouvintes? É expandir. Expandir. Não, é basicamente, pronto, eu quero continuar com os meus clientes, de quem gosto muito, a minha carteira de clientes, que felizmente nós estamos, sempre nos demos bem, também à base do valor que nós entregamos uns aos outros, mas quero sobretudo expandir mais este meu empreendimento dos documentários. Legal. Porque eu acredito vivamente, e também pelas jornadas e pelas histórias que eu fui aprendendo e pelas experiências que tive ao longo da vida, viajando para a China, viajei para o Azerbaijão, para a Itália, fiz lá filmes, que há pessoas que infelizmente eu conheci e outras tantas, que têm histórias de vida muito marcáveis, muito interessantes, cheias, lá está, de conflitos e problemas que iam trazer tanta adesão da parte das outras pessoas, tanto valor para as pessoas, iam inspirar, iam impactar tanta gente, e essas histórias nunca vão ser ouvidas, porque as pessoas são pessoas que acordam e têm que ir trabalhar e voltam ao final do dia. E então o meu objetivo, eu acreditando vivamente que pessoas comuns têm também histórias importantes para contar, o meu objetivo é dar possibilidade a essas pessoas para contarem as suas histórias. E então temos vindo a ter alguma adesão,
principalmente pessoas que lá está, querem contar as suas histórias, querem falar um bocadinho do que é que aprenderam na vida, e isto pode ser tanto uma pessoa com 22 anos, porque às vezes há pessoas com essa idade que têm muita experiência de vida, como uma pessoa de 80, não é? E pronto, e agora há pouco tempo tivemos o documentário, aliás vai estrear dia 9 de dezembro o documentário do André Leonardo, que foi um rapaz... Vai estrear onde? Vai estrear nos Açores, mas depois nós vamos fazer uma estratégia também de distribuição para lançar cá em Portugal, porque ele é dos Açores, é um rapaz que há 10 anos, só com uma ideia, sem apoio de ninguém praticamente, porque mesmo as pessoas perto dele diziam-lhe, olha, tu não vais conseguir, isso é impossível, já toda a gente tentou e ninguém fez. Ele foi dar uma volta ao mundo sozinho. Olha só. Sozinho, a pé, não é? E portanto, claro, de avião, não é? Mas foi assim. E portanto, ele teve que arranjar patrocínios e sobretudo teve que convencer as pessoas que não acreditavam nele, que eram pessoas muito próximas dele, não é? E portanto, nós soubemos da história dele, ele contactou-nos e achámos por bem imortalizar esta história que vai inspirar imensa gente, porque o documentário está feito, são 45 minutos ou 50, e agora quando sair, a visibilidade que aquilo vai ter. E vai ter, vocês vão colocar no YouTube, Netflix, como é que vai ser? Na Netflix não, porque a Netflix obedece aqui a outros parâmetros. Tu tens que ter pré-aprovação, não é? E depois tens que, portanto, rodar e tens que produzir o documentário sob parâmetros que eles pedem, não é? Mas é uma forma de... O que ele quer fazer é lançar nos Açores, agora dia 9, estrear, e depois vai querer ir levar o documentário a escolas, a empresas, porque ele já faz muitas palestras em empresas. É uma coisa mais exclusiva mesmo, né? Legal. Sim, dos clientes dele também. E depois vai ter uma estreia cá em Portugal. Legal. E o documentário tem nomes muito sonantes, pessoas também ligadas ao meio empresarial, que o ajudaram, que viram, lá está, aquela visão, o valor de ir fazer a volta ao mundo, porque ele foi dar a volta ao mundo, não foi para viajar. Foi dar a volta ao mundo para entrevistar empreendedores do mundo todo. Olha só. E então ele diz que encontrou pessoas, por exemplo, na Índia, em Moçambique, por exemplo, ou no Quénia, que viviam com uma refeição por semana, mas mesmo assim criavam os seus negócios, as suas marcas, e é muito engraçado, porque depois o documentário conta tudo isso, claro, com muito conflito à mistura, não é? Porque então aqui ele teve muito conflito, desde ser assaltado, perder voos, ficar sem bagagem, não é? Portanto, perder o dinheiro todo que tinha, perder o material todo que tinha. Portanto, o documentário conta isso e conta também como é que ele conseguiu resolver isso. Não é? Legal. E para o nosso ouvinte aqui que quer contar a história, que quer gravar um documentário com você, como faz aí para ele encontrar vocês e fazer esse documentário? Ok, então podem ir aceder ao site www.masterfilms.pt. No Instagram é @masterfilmspt e podem mandar uma mensagem, porque muitas das vezes nós também vamos iniciar agora um podcast que é gratuito. Então pessoas que queiram contar as suas histórias, nós convidamos-las a entrar no nosso podcast, e o nosso podcast, lá contamos a história, aprofundamos um bocadinho, exploramos a história da pessoa, e é um podcast online e as pessoas podem, em qualquer parte do mundo, contar a sua história e assistir também, e depois vai para as nossas redes, para o nosso YouTube, e vamos começar agora para a semana. Legal, João. Eu queria agradecer por você ter aceito o convite, vindo falar com a gente. Cara, uma coisa legal que acontece aqui no podcast é que eu aprendo muito com cada um dos convidados que vem. E com certeza sobre storytelling, marketing, sobre essa parte de criatividade, hoje eu tive uma aula contigo, entendeu? Então, assim, muito obrigado, João, entendeu? Por ter aceitado o convite. E te convido para vir mais vezes também. Vamos fazer aí sobre outros assuntos, sobre outros temas, entendeu? Então é isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Silas. Muito gosto. Foi um gosto estar aqui presente. Com certeza. E esse foi mais um episódio do Silas TechCast. Hoje nós falamos com o João Mestre sobre toda a área de marketing, sobre a parte de criatividade e também de storytelling. Então, assim, se você gostou desse episódio, comente, compartilhe nas redes sociais e vai lá contar sua história pro João Mestre e a equipe dele, que vão criar um documentário para você.